E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do canal e a gente vai dar continuidade aqui no projeto da calculadora para aprender lógica de programação, C Sharp e operações básicas da linguagem, certo? Então até o momento, o que a nossa calculadora aqui faz? Nossa calculadora, ela permite que a gente digite números, ela entende que o zero à esquerda não vale nada, mas que o zero pode ser digitado para agrupar os números e a gente tem a função de inicializar aqui no botão C, Clear. Ok, mas agora eu quero começar a fazer a operação, então é 3 mais 3, por exemplo. Eu quero que ele faça exatamente o que faria aqui, ó, 3 mais, aí ele guardou aqui em cima 3 mais, e se eu digitar 6, ele digita o 6 aqui, e quando eu digitar a próxima operação, tipo mais, ele tanto atribui a operação como ele calcula, ele faz o cálculo da anterior. Então vamos começar só com a operação mais aqui. Esse cara aqui, peraí, só um segundo, porque eu quero esse método, assim como os demais de operação, eu quero ver o nome dele bonitinho, então vou resetar esse evento, vou voltar aqui e vou mudar o nome dele para btn somar, por exemplo. Então, agora sim eu tenho um btn somar aqui. O que eu penso em fazer aqui? Olha, quando eu clico em mais, vamos olhar aqui para a calculadora. Eu vou digitar um número e vou clicar em mais. O que ele faz? Ele guarda o número lá em cima e aqui em cima, onde seria na nossa calculadora aqui, que eu vou, inclusive, já até mudar o nome dele aqui, ó. Ele está vazio lá, o nome dele vai ser txt resultado. Vou chamar assim, nem talvez seja a melhor abordagem, mas aqui vai ser txt resultado. E aqui, F4, vai ser o txt operador. Certo. Então, ó, perceba, quando eu digitei o 3, que depois eu apertei o mais, ele guardou lá em cima o que eu já tinha digitado, porque quando eu marco um operador, ele sabe que a próxima coisa que eu vou fazer é digitar um novo número para depois da operação. Então, ó, 5 mais 2, aí o 2 é alguma coisa que eu vou executar nessa operação. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu digito o número, ele está lá digitando o número, beleza. Quando eu clicar em mais, o que ele vai fazer? Ó, ele vai pegar o txt resultado, o text do txt resultado vai dizer que é igual ao txt número digitado. E ele vai pegar o txt operador e vai escrever um valor nele, que nesse caso aqui eu estou dentro da operação de mais, eu sei que é mais, certo? Vamos ver se a gente consegue reproduzir o mesmo comportamento. Vou limpar aqui, ó. Então eu vou fazer, ó, 3 mais. Então ele tem que fazer esse mesmo movimento. Então, 3 mais. Opa, beleza. Jogou o 3 lá em cima e o cara aqui. Agora vai dizer 2. Aí ele não colocou 2 aqui, ó. Ele concatenou. Então, peraí. Qual é a lógica aqui do negócio? Quando eu uso um operador e eu clico no botão novo, ele tem que saber que eu estou reiniciando a digitação de um número. Então, o que a gente vai fazer aqui para começar a mexer na lógica? Ó? Eu cliquei em um operador, o operador, ele está, esse campo operador, ele está diferente de vazio, ele tem um operador lá, certo? Então, quando eu digito o número, ó, ele vai ser o seguinte, ó, se o número é 0 porque está à esquerda ou, né, essa lógica não vai ficar boa não, mas a gente vai começar por ela. Ou txt operador.text é diferente de vazio, seria assim, ele vai atribuir o número direto, certo? Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó, string is not null, que é para verificar se é nulo ou vazio, certo? Ele está vendo que se essa string, que é a propriedade de texto, é nula ou vazia, só que nesse caso a gente vai negar ela. Então, se não é nula ou vazia, tem alguma coisa preenchida aqui, ou é 0, ele vai atribuir ao número digitado. Vamos ver se a gente consegue reproduzir a mesma sequência de ações. Eu vou limpar. Então, bora lá. Ó. 3 mais. 3 mais. Ok. Aí eu vou digitar 2. Vou digitar 2. Beleza. Deu certo. Aí qual é a aproximação que ele tem que fazer? Aí eu vou digitar assim, mais. Aí ele tem que calcular, esse número aqui de baixo já somado com o cálculo, vai levar a gente para um ponto diferente. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas em cima o resultado tem que ser 5,
certo? Então a gente vai fazer isso. Bom, então a gente tem que fazer com que ao selecionar novamente um operador, desde que o operador já esteja selecionado, ele execute uma função parecida como se fosse uma função de executar uma soma ou de executar um resultado, né? Se a gente teclar aqui novamente no operador, ele não vai calcular o resultado, ele só está levando o número digitado para lá, para a aba de resultado. Então, ó, o que a gente tem aqui de ação? Ó? Quando eu clico em somar, ele pega o número digitado e leva para o resultado. E depois ele atribui o operador. Só que se já tiver, ou seja, se o resultado, if resultado não é nulo, se o resultado é vazio, né? Vamos fazer o string. Esse aqui eu não vou usar o string não, só para a gente poder usar diferente, certo? Se o resultado é vazio, eu posso fazer isso aqui. Mas se o resultado não é vazio, olha só. Se o resultado não é vazio, ou seja, se ele é vazio, eu faço alguma coisa. Caso contrário, né, qualquer coisa diferente disso, se o resultado for 1, for 2, for 3, for 0, for qualquer coisa diferente disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado atual, certo? Eu vou pegar o resultado atual, vou executar uma soma com o número digitado. Só que agora eu vou ter um problema, certo? Na verdade, eu vou deixar o problema acontecer. Os mais rápidos aí no raciocínio já pegaram qual é o problema. Olha só, eu tenho 3 mais 2 mais... Olha só o que foi que ele fez. Ele concatenou as strings, porque o operador de concatenação é o mais também, nesse caso de ser uma string. Ele não somou. Então o que a gente tem que começar a fazer aqui agora? A gente tem que começar a fazer conversão de tipos. O tipo texto é uma string, está aí aparecendo na caixinha de ajuda aí. E o tipo texto aqui, desculpa, a propriedade de texto aqui também é uma string. Então, para a gente começar a calcular alguma coisa, o ideal era a gente transformar ele em algum tipo de dado que seja numérico. O int, né? Esse tipo de dado aqui, int, é inteiro, mas a gente poderia usar o decimal, já que a gente quer usar vírgulas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável aqui no escopo da classe, ou seja, ela não vai existir apenas nesse método, ela vai existir para a classe inteira, desde que o formulário, a calculadora, uma vez ela seja criada, ela apareça na tela, essa classe ela vai ficar existindo na memória, essa variável vai existir na memória dessa classe, na memória da tela, durante o tempo que ela estiver sendo apresentada. Então, olha só. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada resultado, que é decimal, que vai começar como 0, e eu vou criar uma variável que é do tipo, que é decimal também, mas que o nome dela é número, sei lá, número digitado, por exemplo. Na verdade, sendo bem sério, não sei se a gente vai precisar dos dois, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a converter esses caras até para poder tratar. A gente vai começar a converter esses indivíduos aqui até para poder tratar a informação. Certo? Então aqui eu vou executar uma ação. Se eu vou executar uma ação, eu vou converter ele antes. Ó. Eu vou... Não, na verdade é melhor o seguinte. Ó. O número digitado, eu vou converter ele aqui no começo. Então, número digitado vai ser aí decimal.parse, certo? Ou seja, eu vou transformar ele num decimal, vou transformar essa string no decimal. E aí eu vou substituir aqui o número decimal por ele aqui, ó. Aí aqui vai começar a dar erro de tipo de dados, porque o decimal não se converte diretamente no texto através de uma igualdade. Aqui ele se converte porque o C# atual, né, as versões atuais do C#, 472 que é a que eu estou usando, ele já entende que isso aqui é uma string, isso aqui é um valor numérico, por causa da ação de concatenar, ele vai primeiro converter isso aqui em string para poder concatenar, certo? Então, para eu atribuir esse número decimal aqui, eu vou fazer uma conversão dele para texto. Então, está aqui ele. Ok. Por que eu estou usando decimal? Porque se eu quiser utilizar vírgula, e no formato brasileiro, a vírgula já vai ser a casa decimal, ele já vai converter para decimal direto. Então, não tenho que me preocupar com outra coisa. Nesse caso aqui, o número decimal já está sendo concatenado com o resultado. Só que eu não quero que ele concatene. Eu quero que ele converta, né? Então, ó, se o resultado é vazio, eu não preciso me preocupar com nada. Mas se o resultado não é vazio, eu preciso converter ele aqui antes. Ó. Então, o que eu vou fazer?
pode ser que essa lógica não esteja boa, certo, pessoal? A gente vai ver ela já já. Então eu vou dizer aqui, ó, resultado é igual a decimal.parse, resultado.text. Ok, então, ó, beleza, vamos para frente. Então, ó, agora eu tenho dois números digitais sendo somados. Só que qual é o problema? Ele está tentando atribuir para um campo string, né? Ele não vai conseguir fazer isso. Então a gente tem que fazer mais uma conversão aqui, que é o resultado deles, a gente converte para string. A gente coloca o parêntese, ele agrupa esse resultado e transforma tudo numa string, certo? Dessa forma, quando a gente passar por esse método somar, tanto o número digitado que está no escopo da classe, como o resultado, ele vai estar atribuído com o final daquilo que eu queria, né? Na verdade não, porque o resultado teria que ser atribuído aqui novamente, ó. O resultado teria que ser atribuído bem aqui. Então a gente vai fazer, ele vai acabar ficando duplicado aqui, é melhor nem fazer isso aqui. É melhor jogar ele aqui assim, ó. Provavelmente não ficou boa essa lógica aqui. Mas vamos seguir, porque mais pra frente a gente vai ter que refatorar isso de novo, então a gente vai chegar nessa lógica já já. Ok. Então vamos ver se a gente consegue chegar mais ou menos na lógica que a gente quer. 3 mais 2 mais... Deu 5, aqui embaixo ficou 2. Então ele executou o resultado. Ó, vamos lá de novo. Ó. 3 mais 2 mais 5 mais. Esse 5 que ele atribui aqui, eu não vou alterar porque, ó, presta atenção, ele colocou o 5 aqui como sendo o resultado da operação que eu acabei de executar, mas se eu executar o 2, ele vai trocar. Então, conceitualmente, eu não quero que a minha calculadora fique fazendo isso. Ó. Até porque se eu vier aqui no meu do jeito que está aqui agora, que ele já estava 2, por exemplo, né? Mas é porque eu usei um exemplo meio ruim, porque ficou ruim de enxergar aqui. Vamos fazer aqui de novo. 3 mais 2 mais... Aí se eu digitar 6, por exemplo, o 6 muda porque o 5 era o resultado e ele só quis te informar que mudou, né? Vamos fazer na nossa aqui. Opa, o clear não está limpando esses caras aqui. Já a gente volta e a gente faz aí, ó. Vamos fazer na nossa aqui, ó. 3 mais 2 mais... Aí o que eu botei aqui, ó? 6. Aí ele substitui aqui, mas eu não preciso trazer o resultado para cá para substituir. Senão eu vou ter que fazer mais um ponto de lógica, eu não quero isso. E também ainda tem uma outra coisa, ó. Vamos reiniciar aqui de novo, ó. Se eu fizer 3 mais 2 mais... Aí, ó, mais de novo, ó. Ele já está pegando esse número aqui e está somando direto, que é o comportamento que a impressora já faz. Que a calculadora já faz, ó. 3 mais 2 mais... Ó. Na verdade ela não faz, né? Porque ficou o resultado. Mas se eu for no igual, ela vai somando, ó. Enfim. Eu não queria esse comportamento aqui exatamente desse jeito, justamente porque eu acho que se eu tenho 2 aqui e eu clico em mais, é porque eu estou querendo somar mais 2. Foi isso que eu pensei. Então, essa parte da lógica eu não queria ter que implementar. Mas se alguém quiser, pode até implementar. Pega o código fonte aí, implementa e diz como é que ficou. Beleza? Ok, então vamos lá. Eu tenho isso para o mais. E se eu colocar o menos, né? Eu não alterei o nome. Vamos fazer a mesma coisinha lá do nome. Lá, ó. Selecionar aqui. Eventos. Resetar para ele apagar o evento. Vamos mudar o nome. O nome do botão vai ser btn subtrair. Da multiplicação, eu fiz a mesma coisa de novo. Caramba. F4. Evento. Reseta. Propriedades. btn multiplicar massa, e esse aqui F4 btn dividir. Opa, escrevi o nome errado. btn dividir. Show. Então aqui é o multiplicar e aqui é o dividir. E o subtrair eu não fiz, olha só. E aqui é o subtrair. Eu vou botar ele para cima porque a gente vai mexer nele agora. Beleza. Então, ó, para eu subtrair vai ser basicamente copiar esse código, né, que está funcionando. Vou mudar o operador aqui para menos e o sinal aqui do operador para menos. Vamos ver se funciona. F5 para debugar. 6 menos 2 mais... Aí ele foi somar, porque foi a última operação que eu cliquei.
Vamos ajeitar logo aqui também o reinicial. Quando eu reiniciar, eu quero que ele zere o resultado, na verdade transforma ele em vazio, e quero que esse campo de operador fique vazio também, certo? Então, no inicializar, eu vou ter o txt resultado.text igual a vazio, ou outra forma de também dizer vazio, string.empty, Ctrl D para duplicar a linha, txt operador igual a vazio. Vamos lá. Vamos fazer a subtração, depois a gente pega aquele bugzinho ali que eu acabei de passar por ele. Ó. 6 menos 2 menos. Ele está operando. Ok. Só que, ó, resetei, funcionou. Só que se eu fizer 6 menos 2, ó como é que a calculadora aqui faz. Talvez eu tenha que implementar a lógica dela. Ó. 6 menos 2, aí se eu clicar em mais, ele vai executar primeiro para depois trocar a ação. Ó. Ele executa para 6 menos 2, depois ele troca o sinal. Né? Então, quando eu clico na ação, no caso, no botão mais, né? 6 menos 2 mais. Quando eu clico na ação, eu tenho que primeiro executar a ação. Desculpa, eu tenho que primeiro ver qual operador já está lá para eu fazer aquela operação depois que eu troco. E aqui eu estou fazendo o contrário. Aqui eu verifico, ó, é vazio, só é o número que está sendo digitado. Do contrário, é executar a ação. Só que na hora de executar a ação, na verdade, é o seguinte, ó. Se o operador, cadê o operador? Não está aqui, mas está. Se txt operador.text é diferente de vazio, né? Fazendo a mesma, na verdade é o contrário. Se ele é igual a vazio, ou seja, igual a vazio, ele faz isso aqui que ele está fazendo hoje, certo? Minha lógica está errada aqui, ó. Olha só, vamos rodar aqui para poder entender. Ó. Seguinte, 3, aí quando eu clico aqui ele não faz nada, por quê? Porque o resultado está vazio, cadê? O resultado está vazio, aí ele cai aqui, ó. Eu clico mais, se o resultado está vazio, ele digita o número no resultado e não faz mais nada, né? Aí ele botou aqui. Só que agora, o que vai acontecer? Se eu clicar em mais de novo, o resultado não está vazio. Ó, ele tá... mas é porque eu já mexi aqui. Deixa eu comentar isso aqui que eu fiz, ó. Vamos lá, vamos rodar aqui, ó. A gente vai pegar a lógica aqui agora, ó. 3 mais. Aí agora o resultado não está vazio. Ele vai cair nesse else aqui, nesse caso contrário. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o número digitado, atual, que é 3, porque não mudou nada, e vai somar com o resultado. Então, se eu clicar aqui em mais, ó, ele vai ficar somando, ó. Vamos ver se a calculadora do Windows faz isso, para a gente ver se a lógica está certa. Limpa aqui, ó, 3 mais. Aí, se eu clicar de novo em mais, ó, ele não faz nada. Porque ele está esperando o próximo número ser digitado. No meu caso aqui, no nosso caso, ó, 3 mais. Era para ele esperar o próximo número ser digitado. E ele está somando com o resultado. De fato, ele acredita toda a vida. Isso é um problema de lógica, né? É uma calculadora conceitual. A gente poderia manter ela assim, poderia. Mas a gente pode tentar replicar esse comportamento até mesmo, porque, né, a gente pode fazer esse comportamento que é o que a gente está tentando reproduzir, tipo 6 menos 2 menos, ele executa a soma e depois aqui ele vai fazer alguma coisa, né? O nosso aqui, se a gente rodar, ó, do jeito que está aqui, ó, 6 menos 2 menos, ele executou. Só que se eu fizer 6 menos 2 mais, ele faz a somar porque é a última operação. Então vamos tentar usar a lógica aqui e reproduzir esse comportamento. Basicamente no primeiro momento, eu tenho que realmente só digitar o número no resultado. No segundo momento, eu tenho que verificar se teve um novo número digitado. E para eu verificar se teve um novo número digitado, eu tenho que olhar para uma variável auxiliar. Ok? Então, que variável auxiliar é essa? Pode ser essa variável aqui que a gente está usando para guardar o número digitado. Pode ser? Essa é uma opção. Então, o que a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente poderia fazer o seguinte. A gente poderia deixar essa conversão para cá. Ó, aqui ele converte. Aqui ele converte. E aqui, depois dele converter... nesse caso aqui ele não precisaria converter porque ele já está digitando do jeito que era para ser.
Ok, aqui ele converte e manda. Aí o número digitado, ele seria o quê? Ele seria algo que é atribuído sempre que eu clicar no operador, o número digitado ele seria zerado. Vamos supor, vamos criar essa lógica. Esquece que ele está aqui para isso. Então, sempre que eu clicasse no operador, o número digitado seria zerado. Vamos dizer que seja isso. Certo? Na verdade, o problema de ficar zero é porque ele vai... Vou colocar -1 para ajudar aqui. Porque o problema dele ser zero é que vai parecer quando digitar zero que vai ficar ruim. Então, quando eu usar o operador, ele vai ficar -1. Então, ó, olha só. Vamos lá. Ele seria 3, né? Porque eu digitei, eu atribuí ele. Então, cada vez que eu digitar, eu passar ele para algum valor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir no método digitar valor e tenho que dizer que o número digitado é igual a decimal.parse, número digitado. Beleza. Então, toda vez que eu digitar um valor, o número digitado passa a ser o resultado do que está aqui. Beleza. Mas aí, quando eu passar pelo operador, nesse caso aqui pelo operador de soma, o número digitado se torna -1. E aí, se ele é -1, bora lá. Vamos fazer aqui, ó. 3 mais. Aí agora ele tipo se tornou -1. Aí qualquer coisa que eu digitar agora é um novo número, tipo 6 é um novo número. Então o que eu faço aqui, ó? Digitei, foi um novo número. E isso vai acontecer na nossa calculadora. Olha só. 3 mais 6, ok, né? Tá na nossa calculadora, tá certa. E se eu clicar em mais de novo, ele somou 33 mais 6. Se eu clicar aqui em mais de novo, ele somou, porque a nossa operação já estava fazendo isso. Nosso problema era se a gente tivesse clicado em menos, que ele ia fazer outra coisa. Ó, aqui ele vai usando sempre o resultado. No nosso caso, assim. Então, o que a gente faz aqui nesse caso? A gente vai dizer o seguinte, ó. Se o resultado é vazio, que é o que está aqui agora, ele faz o que já está. Se o resultado não é vazio, ou seja, já tem algo sendo na verdade, vamos rodar aqui, vamos fazer olhando. Ó, 6 menos 2. Aí agora eu quero clicar em mais e eu quero que ele execute, na verdade, o 6 menos 2 e depois é que ele atribua o mais. Só que nesse momento aqui, como eu digitei o número 2, o número digitado é igual a 2. Então ele é maior que -1. E o operador atual é -2. Desculpa, o operador atual é menos. Então, o que eu teria aqui? Eu teria o seguinte, ó. Se o número digitado é maior que -1, significa que eu digitei algo, aí eu executo a operação baseado no texto, baseado no operador que está aqui. Executar a operação do operador, certo? Seria algo como fazer isso aqui, ó. Vamos fazer aqui o seguinte. Se o número digitado é maior que -1, eu tenho que primeiro calcular o resultado. E caso contrário é o caso contrário, certo? Então, se eu tenho um número digitado, eu tenho que calcular o resultado, certo? E esse calcular não depende do botão que eu estou clicando, se é mais ou menos, eu dependo do operador, ok? Então, eu vou ter que ter um método aqui, calcular. Vamos chamar aqui o método calcular, por exemplo. E a gente vai já ter que ver se não aqui, certo? Então, quem é esse método calcular aqui? Esse método aqui, a gente vai escrever ele aqui agora para ver se a gente fecha esse raciocínio. Ó. Calcular. O calcular, ele vai pegar... O que ele vai fazer, o calcular? Ele vai pegar... Ele vai fazer exatamente isso aqui, ó, só que ele vai depender do operador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar assim, ó, só por uma questão de... Como é que a gente fala? De programação defensiva, a gente vai fazer aqui, ó. Se, né, is null ou empty, se o operador texto é nulo ou vazio, na verdade eu quero o contrário, se ele não é nulo ou vazio, a exclamação vai ser a negação,
Aí eu quero fazer o quê? Eu quero verificar. Aqui é a estrutura de switch, que é para verificar casos, situações que possam acontecer. O que eu vou verificar? Vou verificar o que é que tem dentro desse cara. Se ele não é nulo ou vazio, eu quero verificar o que é que tem na propriedade texto do operador. Caso seja mais, que é a estrutura, ó. Diz caso, o que você quer verificar, 2 pontos e o que você quer. Caso seja mais, eu quero que ele execute isso aqui, ó. Vamos começar a ajustar aqui. Se o que tiver dentro do campo operador for mais, eu quero pegar o resultado, e aí eu vou somar o resultado com o número digitado e dou o resultado lá. Se o que tiver, copiar e colar aqui, ó, for menos, eu quero colocar menos. Se o que for lá for x aqui, eu quero multiplicar. E se o que tiver lá for símbolo de divisão, Alt 247, eu quero dividir. Acredito que isso vai funcionar. Vamos tentar? Ó. Então, se o número digitado é maior do que menos 1, significa que tem algo digitado, eu quero calcular. E depois de calcular, eu não vou fazer mais nada, na verdade, porque o operador vai ser atribuído aqui. Caso contrário, se ele é menor do que menos 1, é porque não tem um número digitado, então, a princípio, eu não quero fazer nada. Vamos ver como é que vai ficar esse comportamento aqui nesse caso. Vamos rodar aqui para ver se a gente criou algum bug de lógica na aplicação. Vamos fazer o mesmo teste aqui, ó. 6 menos 2 mais, tem que dar 4. Então, 6 menos 2 mais 4. E manteve o 2. Então, eu acho que a gente atingiu o objetivo da lógica. Vamos tentar aqui de novo. 5 mais 3 menos, tem que dar 8. 0. 5 mais 3 menos. Agora ele não calculou certo. Por que ele não calculou certo? Porque o método subtrair, ele não está ajustado para essa realidade aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. O método subtrair ainda está com o código antigo. Então, como é que seria o subtrair? Seria igualzinho a esse aqui, mas ele vai levar em consideração que aqui é o sinal do operador menos. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai ficar repetindo esse código, a gente vai criar outra função aqui, a gente vai criar um outro método, private void executar operador, por exemplo. Ok? Como a função calcular não depende do conteúdo aqui específico, a única coisa que depende aqui do conteúdo específico é esse texto aqui, ó, a gente vai ter um parâmetro de entrada, que é operador, por exemplo. E esse parâmetro de entrada, ó, vai ser só para a gente atribuir na caixa de texto qual é o operador em questão. Então, ó, quando for mais, a gente vai executar o operador passando o sinal de mais. Quando for menos, a gente vai pegar o operador executando a função de menos. E quando for multiplicação, a gente vai executar o operador com o sinal de multiplicação. E quando for uma divisão, Alt 0247, sinal de divisão. Vamos ver se a gente consegue agora já executar tudo aquilo que a gente imagina. 3 vezes 6 mais deu 18. Show de bola. Vamos limpar. 6 dividido por 2 mais deu 3. 6 menos deu 9. 7 vezes deu 2. 4 mais. Opa! Ah, era 2. O resultado era 2, não era? Beleza. Bom, é isso. Para finalizar, a gente pode fazer algo visual aqui, né? Na verdade, a gente não tratou a vírgula. Vamos ver se tem bug no nosso tratamento de vírgula. Ó. Limpou. 3,2. Opa, a vírgula não está implementada. Vamos implementar a vírgula, então. Não é isso? A variável resultado não está sendo utilizado. Vamos implementar a vírgula. O que é que a vírgula tem que fazer? Ela tem que fazer a mesma coisa de digitar o número, só que ela digita a vírgula propriamente dita. Então, como tudo aqui é operador de texto e está sendo calculado,
desculpa, está sendo concatenado como texto, o que a gente vai fazer é basicamente, ó, digitar a vírgula. Porque no caso do português Brasil, ele é o separador das casas decimais. E o igual, olha só o igual, vai ser o quê? Calcular. Só isso. Ele chama o método calcular. Então vamos lá. 2,5 vezes 2 igual a 5. 5,0 ele disse aqui em cima, né? Ele passou a usar as casas decimais. Talvez pudesse tratar aqui para não exibir as casas decimais nesse ponto. Aí vamos dar uma melhorada aqui visual para ficar um pouquinho melhor, assim, parecido com essa, né? Só para a gente finalizar aqui, tudo bem. Tudo mais organizadozinho. Olha o que a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode dar uma aumentada um pouquinho nessa caixa de texto. Aí a gente pode aumentar um pouquinho mais aqui a exibição. A gente pode botar um 17. Ficou 17 mesmo? Ou eu errei? Pronto, ficou 17. Esses dois aqui, ó, não precisa ser negrito. Eles já estão um pouquinho menor, né? E a gente pode então diminuir um pouco a caixa aqui, ó. A gente pode diminuir um pouco a caixa. Na verdade não precisaria diminuir a altura, talvez, né? Deixa eu botar ele mais pra cá, botar ele mais pra cá. Deixa eu... Vamos usar aqui 30, pronto. Vamos usar aqui 30, ok. Aí a gente seleciona aqui, ó. A outra coisa que a gente pode fazer aqui também é o seguinte, ó. A gente pode selecionar as 3 caixinhas, F4 para propriedades, e a gente pode dizer aqui, ó, o backcolor deles pode ser da cor do menu, e a gente pode tirar a borda para ficar sem borda. Então, ó, se a gente rodar aqui agora, ó, a gente não vai ver, né, muito parecido com o que tem aqui no Windows. E a gente vai, ó, 3 vezes, ó, só ficou afastado, né, teria que melhorar os espaçamentos aqui. 3 vezes 2 igual a 12, ok? Bom, pessoal, acabou ficando um pouco mais longo, mas eu espero que seja útil para vocês. Até a próxima e um grande abraço.